Bom dia! Que bom iniciarmos esse momento juntos às 6 da manhã, em adoração e intercessão. Estamos refletindo sobre vencer níveis de rejeição. E no final estarei orando por você e por sua família. Mas antes disso, curta a nossa página e compartilhe as mensagens. Aqueles 7 irmãos de Davi, eles precisaram engolir tudo aquilo que eles fizeram contra Davi. Porque Davi, ele foi ungido rei, mas ele voltou a cuidar das ovelhas. Passou um tempo, o pai dele separa um alimento e pede para que ele vá levar os irmãos que estavam numa guerra. Davi poderia ter se queixado e dito: eu não vou levar não. Eles só me rejeitaram, eles nunca deixaram eu sentar à mesa com eles e agora o Senhor quer que eu vá levar comida para eles? Não, eu não vou levar. Mas foi exatamente isso que o pai estava pedindo. Por quê? É como se Deus estivesse falando para Davi: é exatamente isso que eu estou pedindo a você. Eu estou te construindo rei. Só quem pode entrar numa guerra que não é sua, levar alimento, ou seja, servir aqueles que o rejeitaram, é aquele que está sendo construída uma mentalidade de rei nele, uma mentalidade de governo, a mente de Cristo. Quando Davi ele chega à linha de batalha, ele escuta a afronta daquele gigante e ele decide combater. Então ele escuta a afronta e ele decide combater. Naquele momento ali era Deus construindo uma mentalidade de rei em Davi. O Senhor estava fazendo com que Davi servisse aqueles que o rejeitaram e entrando numa guerra que não era dele. E à medida que nós vamos ganhando cura, à medida que nós vamos perdoando aqueles que nos rejeitaram, nós também vamos derrubando os nossos gigantes. E o Senhor vai construindo uma mentalidade de rei, uma mentalidade de governo em nós. Essas rejeições que nós sofremos, seja de um pai, de uma mãe, de um professor, de um patrão, elas nos alejam emocionalmente, nos alejam psicologicamente. A pessoa, por exemplo, ela pode até crescer na vida, pode até prosperar, pode ser um grande empresário, por exemplo, mas ela não vai saber lidar com as autoridades que ela vai ter que exercer lá na frente. Por quê? Porque essas rejeições, essas feridas de rejeições dentro dela a impede de se relacionar. Por isso que o Senhor, Ele quer nos curar. E quando Davi, ele sobe naquele monte lá de Nob, porque Deus, ele curou Davi. Quando Davi subiu em Nob, Nob significa o quê? Lugares altos. Ali aconteceram duas coisas. Davi, ele pede algo para comer ao sacerdote Aimeleque. O sacerdote responde para ele que ele não tinha um pão comum para comer. Ele só tinha o pão da presença. Uau! Davi ali, após ele vencer essa figura de rejeição de autoridade, ele não come um pão comum. Davi, ele comeu o pão da presença. Davi, naquele momento, ele comeu do próprio Cristo. Aquele pão da presença só os sacerdotes podiam comer, mas Davi comeu. E depois Davi, ele pede uma lança e ele pede uma arma. E só tinha a lança que ele havia matado o gigante. Quando você vence uma rejeição de pessoas, ou de irmãos que estão na tua altura, você está vencendo uma rejeição, aqui você está derrubando um gigante. Então quando você vence uma rejeição de irmãos ou de pessoas que estão à tua altura, você está derrubando um gigante. Agora, quando você vence uma rejeição de uma figura de autoridade, você está tomando a lança desse gigante. E aí você não vai precisar mais lutar contra esse inimigo. Você não vai precisar mais brigar contra esse inimigo. Por quê? Porque você aprendeu a desarmar esse inimigo. E a partir daí você começa a ganhar mente de governo, uma mente de rei. Você sobe em autoridade.
e você começa a ser provisão para as pessoas que estão ao seu redor. Uma provisão financeira, uma provisão de amor, uma provisão de cura, provisão de libertação, provisão de proporcionar um ambiente saudável, uma provisão de dar direção. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque à medida que nós vamos nos envolvendo com o amor de Deus, o Senhor ele vai curando as nossas rejeições, o Senhor ele vai sarando as nossas mazelas e nós vamos entrar num lugar de autoridade. A gente começa agora a se alimentar do pão da vida. A gente começa a se alimentar com o pão da presença. E nós começamos a ganhar novas armas. Aqui é um caminho no Senhor. Um caminho que eu e você precisamos trilhar no Senhor. Davi, ele estava em um movimento de construir a sua autoridade. Depois que Saul morreu, as autoridades de Israel, eles foram atrás de Davi para que Davi se tornasse rei. Mas na verdade, Davi, ele já tinha entrado nesse lugar de autoridade. Davi, ele já havia assumido aquele trono quando ele estendeu o perdão a Davi. Muito antes da coroa ter sido colocada na cabeça dele. Mas quando ele estende o perdão a Saul e ele vence aquela rejeição de uma figura de autoridade, ali Davi já estava sendo colocado no trono, já estava como uma figura de governo. O maior interesse de Deus está em nos curar. Deus, ele quer nos curar, porque à medida que nós vamos sendo curados, nós aprendemos a amar a nós mesmos e ao nosso próprio. Por quê? Eu só posso amar o meu próximo se primeiro eu me amar. Então trilhe esse caminho no Senhor, deixe Deus te curar. Amém? Vamos orar? Pai, neste momento, Senhor, nós queremos receber de Ti a cura, Senhor. Nós queremos receber de Ti, Senhor, a libertação. Nós queremos, Pai, receber a mente de rei, uma mente de governo, porque nós queremos, Senhor, a partir de hoje, poder responder para as pessoas que estão à nossa volta, Senhor, com cura, Senhor. Nós queremos ser a provisão dela, Pai. Nós queremos dar direção, dar o Teu amor a todas as pessoas que estão à nossa volta, Senhor. A todas as pessoas que precisam, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, Pai, neste momento nós clamamos a Ti, Senhor, cura, Pai. Cura o nosso coração, cura, Senhor, se há qualquer ferida de rejeição no nosso coração, Senhor. Que neste momento o Senhor possa nos curar, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, sobre as nossas mentes, uma mente de governo, Senhor. Eu declaro sobre a sua mente, a mente de Cristo, uma mente de governo em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelo nosso primavera. Senhor, eu declaro sobre o primavera as Tuas bênçãos, Senhor. Eu declaro sobre o primavera a restauração dos lares. Eu declaro, Senhor, sobre o primavera a restauração das famílias. Eu declaro, Senhor, sobre o primavera a restauração de relacionamentos de marido e mulher, de pais e filhos, Senhor. Eu declaro a Tua prosperidade sobre o primavera. Eu declaro a Tua presença, Senhor, o Teu amor sobre o primavera. Senhor, eu declaro que a partir de hoje toda estrada até chegar ao primavera vai ser asfaltada em nome de Jesus. E eu declaro sobre as pessoas que o Senhor já levantou e que já estão trabalhando para a solução da água no primavera, que eles sejam fortalecidos em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe seu dia. Até amanhã às 6 da manhã, em adoração e intercessão.